Cerca de 12 milhões de anos atrás, um vulcão submarino se formou no Oceano Atlântico e produziu muitas erupções ao longo de 9 milhões de anos. E com a ajuda do movimento das placas tectônicas, a ilha de Tenerife, como conhecemos hoje, foi criada. Esse é o palco da nossa história de hoje, e como sempre, a descrição do espectador é recomendada. Tenerife é a maior e mais populosa das Ilhas Canárias, e em termos de visitação anual, Tenerife é um dos destinos de férias mais populares e importantes da Espanha. A maioria dos turistas vem pelas belas praias, mas a paisagem da ilha é incrivelmente diversa para uma massa de terra com apenas pouco mais de 1.260 km². Além das praias de areia branca paradisíacas, o interior de Tenerife abriga densas florestas de pinheiros, terrenos íngremes e rochosos e, claro, diversas cavernas. Mas ao contrário das histórias apresentadas no canal, as cavernas não são as principais atrações turísticas. Em vez disso, os complexos sistemas de cavernas da ilha são mais como uma joia escondida, reservada para aqueles com um lado aventureiro. Além deles, os cientistas também têm grande interesse nas cavernas de Tenerife. Isso porque muitas das cavernas da ilha não são cavernas no sentido tradicional. Elas são, na verdade, tubos de lava. Quando um vulcão entra em erupção, a lava escoa para fora através de canais feitos por ela mesma. E quando a lava vaza da terra, a área ao redor dela lentamente se esfria. Isso faz com que a rocha derretida flua por completo, criando túneis que permanecem para trás muito tempo depois que uma erupção cessa. Tenerife, por acaso, tem muitos tubos de lava, também conhecidos como galerias, incluindo um chamado Cueva del Viento. Ele, em particular, detém o título de maior túnel vulcânico da Europa, com incríveis 18 quilômetros de comprimento. E sistemas de tubos de lava podem ser encontrados por toda a ilha. Muitos deles se conectam uns aos outros. Em fevereiro de 2007, um grupo de quase 30 pessoas se reuniu no lado oeste da ilha para uma caminhada que os levaria até um desses tubos de lava. A expedição foi organizada pela Associação de Amigos da Natureza de Tenerife e, normalmente, os passeios atraíam pequenos grupos de turistas, todos amigos ou familiares. Mas em fevereiro, uma multidão maior do que a média apareceu, incluindo um punhado de bolsistas do Instituto de Astrofísica das Canárias. Numa manhã ensolarada, o grupo se reuniu e a primeira etapa de sua aventura era aproveitar as paisagens dos picos e ravinas de Tenerife. Por volta das 14 horas, eles chegaram à base de um morro, que precisariam atravessar para chegar ao outro lado. E havia apenas duas maneiras disso acontecer: por cima dele, seguindo uma série de trilhas, ou através deles por uma espécie de entrada, similar a uma caverna, mas que na verdade se trata de um tubo de lava milenar. Como essa era a rota aparentemente mais tranquila, além de uma experiência única, eles optaram por atravessar o tubo de lava. Então, em fila única, todos entraram no tubo e foram agachados sob o teto baixo, enquanto se arrastavam pela água acumulada até a altura dos tornozelos. No entanto, o que nenhum deles percebeu na época foi que, em certo momento, eles desviaram para outro tubo que se conectava com aquele que eles deviam avançar. Embora a caminhada tenha sido organizada por um clube oficial de aventuras na natureza,
não havia guias experientes liderando esse grupo. Em vez disso, o guia havia recebido instruções sobre o caminho através do celular por alguém que conhecia bem o caminho. Isso ocasionou que o grupo estava, basicamente, sendo levado para um tubo de lava potencialmente perigoso, seguindo apenas algumas instruções anotadas em um telefone. Então, quando a trilha levou a uma abertura de galeria, eles entraram na primeira bifurcação, imaginando que deveria ser a que estavam procurando, e continuaram para dentro dela. Se tivessem caminhado um pouco mais, teriam encontrado o tubo correto nas proximidades, mas como nenhuma das passagens tinha placas indicando aonde levavam, era impossível para eles saberem disso com as informações que tinham disponíveis na época. O grupo avançou cada vez mais para dentro do tubo de lava, e por volta das 15 horas, eles já haviam avançado por cerca de 1,5 km por baixo da montanha, quando todos começaram a se sentir um pouco estranhos. Antes que qualquer um deles pudesse reconhecer o que estava acontecendo, um dos turistas desmaiou e ficou caído no chão do túnel. Logo em seguida, outro turista também desmaiou, e depois outro, até que 16 pessoas, no total das 29, perderam a consciência. Os 13 restantes que avançavam no final da fila também começaram a sentir os mesmos efeitos que os primeiros sentiram, mas eles conseguiram se virar e escapar do tubo de lava pelo mesmo caminho que fizeram na ida. Assim que saíram, eles ainda não entendiam o que havia acontecido, e por volta das 16h45, uma chamada foi feita para os serviços de emergência. Após cerca de 20 minutos, os primeiros membros do serviço de resgate chegaram ao local e se prepararam para entrar no túnel. Lá dentro ainda estavam 16 pessoas que perderam a consciência, mas antes que os socorristas entrassem no tubo, um briefing importante aconteceu entre eles e aqueles que conseguiram sair. Eles relataram ter sentido o cheiro de algum tipo de gás na hora em que os outros perderam a consciência. Então, os socorristas teriam que ter todo o cuidado para não acabar em um estado semelhante ao dos que ficaram lá dentro. Além disso, o esforço para levar todos os 16 para um lugar seguro em tempo hábil não seria algo fácil de fazer. O tubo em que o grupo entrou por engano tinha, no máximo, cerca de 2 metros de largura por 2 metros de altura, mas a maior parte ainda era mais apertada do que isso. Felizmente, enquanto os socorristas avançavam, eles se depararam com alguns dos que desmaiaram e recuperaram a consciência. Eles estavam retornando por conta própria. Conforme continuaram a avançar, em algum lugar a cerca de 1.400 metros, os socorristas encontraram os primeiros turistas que ainda não tinham acordado e começaram o processo de resgatá-los. Um pouco mais para dentro, eles começaram a sentir o cheiro de gás que havia sido relatado por aqueles que escaparam antes de desmaiar. Conforme eles localizavam e retiravam os turistas cada vez mais para dentro, as consequências de ficar no tubo por longos períodos de tempo se tornaram conhecidas. Os primeiros sintomas eram de tontura, seguidos por perda da capacidade motora e de raciocínio. E caso ficassem no local por mais tempo, eles corriam o risco de perderem a consciência e se tornarem vítimas. As autoridades cogitaram o uso de máscaras para evitar os efeitos, mas isso logo foi descartado, já que o problema no túnel era que simplesmente não havia oxigênio a partir de certo ponto. Portanto, eles optaram por resgates rápidos e o revezamento dos socorristas que atuavam lá dentro. 8 dos que foram resgatados que estavam inconscientes foram transportados de helicóptero para um hospital, com problemas que variavam de gravidade.
A maioria deles tinha problemas respiratórios agudos, mas 2 também mostravam sinais de lesões musculares devido à posição que permaneceram após desmaiarem. Conforme a tarde de 11 de fevereiro se aproximava, apenas 6 dos 29 turistas originais permaneceram lá dentro, e os socorristas estavam preocupados com suas condições. Os 6 que ficaram estavam liderando o grupo e, portanto, eram os mais distantes da saída. E conforme os socorristas avançavam em direção a eles, o cheiro de gás lá dentro ficava cada vez mais forte, sugerindo que concentrações maiores de gás ocupavam o espaço dentro do tubo de lava. Finalmente, cerca de 20 horas depois que os caminhantes começaram o que esperavam ser uma exploração divertida e tranquila, o esforço de resgate tomou um rumo trágico quando os últimos 6 turistas foram retirados, infelizmente sem vida. Todos eles haviam falecido pela privação de oxigênio. A quantidade de tempo que o cérebro pode ficar sem oxigênio é tão pequena que eles provavelmente perderam as vidas antes da primeira parte do grupo conseguir escapar e pedir ajuda. Para se ter uma noção da gravidade da situação, com apenas 1 minuto de falta de oxigênio, as células cerebrais começam a morrer, e com apenas 5 minutos, a fatalidade é quase inevitável. Após o desastre, os guias que estavam familiarizados com os tubos de lava da região disseram que os turistas estavam no pior lugar possível. Tenerife é uma ilha vulcânica ativa, e só porque não entrou em erupção desde o início do século XX, não significa que não haja muita atividade acontecendo no subsolo. Conforme a rocha derrete sob o calor indescritível dentro de um vulcão, ela produz gases que viajam pelas fissuras no solo e pela rede de tubos de lava. O gás vulcânico é mais denso que o ar atmosférico, então, conforme ele se acumula e se torna mais concentrado, ele substitui o ar respirável. Assim como aqueles que sobreviveram relataram, quando você percebe que está em uma área perigosa, que pode não ter oxigênio suficiente, já é quase tarde demais. A fadiga se instala e avança rapidamente. E quando você a percebe, você só tem alguns momentos para revertê-la, saindo da área afetada o mais rápido possível. Após o acidente, foram instaladas placas ao longo do local para indicar o caminho correto, e os guias locais foram orientados a entrar usando medidores de ar para identificar caso o caminho esteja perigosamente sem oxigênio. 3 dias de luto foram declarados pelo governo local, depois que os 6 turistas perderam as vidas dentro do antigo tubo de lava. E você, teria coragem de se aventurar por um túnel que há milhares de anos abrigou um fluxo de rocha incandescente? Eu, particularmente, acho que deve ser uma sensação única, principalmente para aqueles que gostam de visitar lugares onde existe ou já existiu atividade vulcânica. Mas depois de conhecer essa história, não posso deixar de lembrá-los que é preciso estar acompanhado de guias experientes sempre que uma aventura for planejada. E não se esqueçam de avisar alguém o lugar para onde você está indo e quando planeja voltar. Dessa forma, caso algo saia do controle, você saberá que logo o resgate estará a caminho. Em 9 de setembro de 1990, Mark Healey chegou em um albergue do Clube de Aventuras ao Ar Livre, em Melbourne. Ele visitava o lugar com frequência, sempre que viajava pela Austrália, pelo menos uma vez por ano. Mark era professor, mas também tinha mais de 2 décadas como praticante de atividades de aventura. Com mais de 100 expedições pela Tasmânia, para ele não importava se era esquiar, explorar cavernas
ou apenas fazer trilhas pelo mato. Ele adorava a natureza e praticava e dominava todas as habilidades ao ar livre que podia. Ele também gostava de ensinar a outras pessoas aquilo que sabia, e costumava dizer que ensinar os outros era o que dava sentido à sua vida. Passar um tempo nos clubes de aventuras, onde eles levam os alunos para aprender sobre atividades ao ar livre, não era incomum, mas não era por isso que ele estava lá dessa vez. Antes de viajar, ele disse à família que estava indo para uma viagem de esqui, mentindo para eles, porque ele precisava escapar de algo que estava acontecendo com ele. Algo havia acontecido no início daquele ano, e ele não conseguia se livrar do pensamento de que a culpa havia sido dele, e que ele deveria ter feito as coisas de forma diferente. Em julho daquele mesmo ano, ele foi convidado para liderar um acampamento de aventura no colégio que lecionou na Tasmânia. A expedição foi planejada como uma introdução às atividades de perseguição de aventura. Mas a viagem não era para os medrosos. Os jovens que foram para lá poderiam esperar rafting em corredeiras, rapel em encostas e penhascos, rastejar no escuro de cavernas úmidas e todos os tipos de coisas que um adolescente aventureiro adoraria vivenciar. Um dos destaques da viagem seria uma parada na caverna Mystery Creek, localizada no Parque Nacional do Sudeste. A caverna possui milhões de anos de idade e fica localizada bem na beira do parque, facilitando o acesso a ela. Além disso, a caverna é ideal para aventureiros menos experientes, já que não existem muitas coisas em seu interior para se preocupar, além do próprio riacho em si, que é bastante raso e tem apenas alguns metros de largura. Mas isso não significa que a caverna não tenha desafios para os mais experientes. A cerca de 400 metros da entrada, existem 2 apertos chamados de caixa de fósforos. Aqueles mais corajosos e experientes atravessam por ele até chegarem em um local onde é preciso descer de rapel por uma cachoeira. Mas a maioria dos visitantes apenas chegam até o aperto e depois dão meia volta para sair da caverna. No dia 2 de julho, o grupo com 19 alunos foram até o parque. No local, apenas 8 alunos quiseram entrar na caverna. Mas como Mark não poderia guiar tantos alunos sozinho, outra professora chamada Danielle e sua ajudante Joanne aceitaram integrar o grupo, agora com um total de 11 pessoas. Naquele dia, o tempo não estava o ideal para esse tipo de aventura. O sol estava encoberto e havia um leve chuvisco caindo quando chegaram. Mas isso não os desanimou. Para os alunos, isso até fazia parte da aventura. Todos usavam roupas impermeáveis, capacetes, lanternas de cabeça e botas altas. Tudo o que precisavam para se manterem seguros. Ainda assim, quando estavam chegando na caverna, outro grupo estava de saída. E o líder desse grupo avisou para eles que seria melhor não irem muito longe, porque o riacho já estava fundo o suficiente para passar por cima de suas botas. Então talvez fosse uma boa ideia tentarem outra hora. O grupo que saiu não eram espeleólogos experientes, mas como Mark era, ele pensou que os alunos aguentariam atravessar os trechos com a água no nível dos joelhos. Esse foi o segundo erro dele. O primeiro havia acontecido antes, quando naquele fim de semana, a previsão do tempo indicava chuvas fortes para a segunda-feira, indo de 40 a 100 milímetros. Eles sabiam que precisavam ser cautelosos, mas quando chegaram ao local, não parecia estar tão ruim assim. Vale a pena fazer um lembrete. 40 milímetros de chuvas equivalem a 40 litros de água por metro quadrado. Então, 100 milímetros significa 100 litros de água das chuvas a cada metro quadrado do parque. Na entrada da caverna, o riacho não parecia alto.
e estava mais baixo do que uma rocha que era usada pelos espeleólogos para prever o nível do riacho mais adentro. Além disso, a leve chuva parecia estar diminuindo, ao invés de aumentar. Então, às 13 horas, eles organizaram os alunos e fizeram uma breve palestra sobre segurança, e depois o grupo entrou na caverna. Lá dentro, o cenário era tudo aquilo que os alunos imaginavam. Estalactites gigantescas penduradas pelo teto, pingando minerais no chão que formavam estruturas realmente impressionantes. Em algumas câmaras, as paredes da caverna continham pequenos cristais, dando um brilho intenso quando iluminados pelas lanternas deles. E de vez em quando, eles se deparavam com trechos estreitos, onde precisavam cruzar o riacho para atravessar para o outro lado. Mark, então, decidiu usá-los para ensinar aos alunos uma técnica que ele conhecia, na qual 7 alunos do grupo dariam os braços e formariam uma corrente humana até o outro lado. Depois, um por um, os outros 4 alunos que não estavam na água atravessariam segurando neles. Após atravessarem, eles puxariam aqueles que estavam formando a corrente humana até que todos atravessassem. Os alunos acharam que isso seria divertido, além de ser eficaz para todos atravessarem com segurança. Depois, eles continuaram a aventura por uma nova série de câmaras e túneis. Mais tarde, por volta das 16h30, eles alcançaram o aperto da caixa de fósforos e rastejaram por uma passagem conhecida como lavanderia, de volta para o riacho que levaria o grupo de volta até a entrada da caverna. Naquele momento, Mark percebeu que o ruído da água no fundo da caverna agora estava ficando mais alto do que antes. Então, ele verificou o nível da água. Mas a água não parecia ter aumentado muito, e a correnteza também não estava mais forte. Então eles seguiram o caminho de volta, até estarem novamente no ponto onde haviam formado uma corrente humana para atravessar, menos de 2 horas antes. Eles formaram uma corrente, como da outra vez, e Mark se colocou no centro dela, enquanto os alunos mais velhos estavam ao lado dele para tornar a corrente o mais sólida possível. Os alunos menores foram instruídos a atravessarem um de cada vez. Nesse ponto, eles estavam a apenas 170 metros da entrada da caverna, mas a travessia não foi fácil como antes. O nível da água só chegava até os joelhos deles, mas tinha tanta força que as crianças que atravessavam tiveram que se agarrar com toda a força para permanecerem de pé. O primeiro aluno a atravessar escorregou nas pedras escorregadias do fundo do riacho, mas conseguiu se segurar e atravessar até o outro lado. Depois foi a vez da menor aluna do grupo, e assim como o aluno anterior, ela escorregou nas pedras assim que entrou na correnteza, e foi encorajada a continuar seguindo bem devagar até alcançar o outro lado. Mas depois que já havia atravessado um pouco mais da metade do caminho, ela torceu o pé em uma das pedras e foi pega pela correnteza. Ela foi arrastada por alguns metros até chegar em um ponto onde a água corria por baixo de uma fenda. Então ela ficou presa lá, como um objeto grande demais para passar por um ralo. Todos olharam incrédulos, enquanto a aluna estava completamente submersa na passagem, apenas com a ponta de seu capacete para fora da água. Um dos alunos imediatamente foi atrás dela e estava tentando segurar sua cabeça acima da água. Mas apesar de conseguir ajudá-la, ele também estava lutando contra a correnteza, que se intensificou devido ao funil por onde corria. Em seguida, Joanne correu em direção aos 2 alunos e conseguiu tirá-los de lá. Mas logo na sequência, todos os 3 foram arrastados pela água para dentro do túnel. Enquanto isso acontecia,
Mark ajudava os alunos restantes a alcançar a margem o mais depressa possível. Assim que todos eles estavam do outro lado, ele entrou na água e foi atrás dos três. Infelizmente, em sua pressa para alcançá-los e na forte correnteza, ele caiu enquanto corria e perdeu uma das botas. Então, quando se levantou novamente, pôde vê-los sendo levados pela curva do túnel até saírem de vista. De qualquer forma, ele continuou seguindo o fluxo da água até chegar em uma câmara grande, onde ele conseguiu subir na lateral e sair da água. Embora não houvesse ninguém à vista, ele pensou ter ouvido um grito de socorro ecoando pelas passagens e continuou procurando desesperadamente por eles. Após cerca de 15 minutos, não havia mais gritos, nem nenhum sinal dos desaparecidos. Então Mark voltou até os alunos que ainda aguardavam e gritou para que eles esperassem ali, junto com a professora Danielle. Depois, ele voltou a procurar por cada passagem, cada túnel e cada câmara que conhecia, durante quase 2 horas. Enquanto isso, os alunos permaneceram lá, sem saber o que havia acontecido com os seus colegas, e com muito medo de entrar na água novamente, por temerem também serem arrastados. Enquanto isso acontecia, o grupo que permaneceu do lado de fora já estavam preocupados com os alunos que fizeram a expedição na caverna. Já passava das 19 horas e eles já deviam ter retornado há mais de 2 horas. Então, mesmo que tivessem perdido a noção do tempo, já era para estarem de volta. Eles decidiram contatar a polícia, que imediatamente chamou os serviços de resgate, que contava com espeleólogos avançados que conheciam bem o local e poderiam chegar até os alunos o mais rápido possível. De volta à caverna, o riacho se tornava cada vez mais fundo, e Mark ainda estava lutando para abrir caminho por todos os lugares, procurando os alunos desaparecidos. Ele estava tremendo e sabia que logo ficaria com hipotermia, devido à água gelada por onde precisava passar em vários pontos. Mas não desistiria de continuar procurando enquanto lhe restassem forças. Às 22 horas, as equipes de resgate se reuniram na entrada da caverna e os primeiros espeleólogos imediatamente entraram para realizar o resgate. 55 minutos depois, os primeiros alunos foram avistados. Eles precisaram usar cordas para atravessar o rio e chegar do outro lado, e os 4 alunos mais novos do grupo foram retirados da caverna primeiro, sendo levados ao hospital para receber tratamento por hipotermia. Nesse momento, o riacho já estava cerca de 1 metro mais profundo, e até mesmo as equipes de resgate, usando cordas, tinham dificuldades em atravessar o trecho até onde a professora e mais 2 alunos ainda esperavam o resgate. Eles precisaram aguardar até que às 2:30 da manhã, finalmente a água havia baixado e o rio estava mais calmo. E então, um por um, os alunos e a professora foram resgatados da caverna. Porém, Mark ainda estava desaparecido, junto com os outros 3 que haviam sido arrastados. E foi somente às 5 horas da manhã que a equipe de resgate finalmente encontrou Mark. Ele estava sentado no topo de uma rocha, com a cabeça entre os joelhos e com uma vela acesa para se aquecer e iluminar. Ele até se juntou ao resgate para continuar procurando pelos outros, quando soube que ainda estavam desaparecidos. E levaria mais 1 hora até finalmente conseguirem convencê-lo de sair da caverna. Algumas horas depois, finalmente, os 3 desaparecidos foram encontrados. Mas, tragicamente, nenhum deles conseguiu sobreviver.
Os relatos posteriores dos alunos e da equipe de resgate inocentavam Mark de qualquer culpa na tragédia. De fato, ele foi até reconhecido por seu heroísmo em garantir a segurança dos outros alunos antes de se arriscar para tentar salvar os 3 integrantes do grupo que foram arrastados pela correnteza. Todos o encaravam como um herói por fazer tudo o que pôde para resgatar seus alunos. Em seu coração, ele se culpava por tudo aquilo. Mark acreditava que se ele tivesse feito as coisas diferentes, eles teriam sobrevivido. 2 meses após a tragédia, Mark não suportou mais a dor e a culpa que sentia. Ele reuniu seus equipamentos e mentiu para seus familiares, dizendo que faria uma excursão de esqui pelo albergue de Melbourne. E quando teve a chance, ele subiu um prédio de 10 andares, deu seu último suspiro e se jogou de lá de cima. O trágico desfecho dessa tragédia nos faz pensar como uma aventura dessas, aparentemente simples, pode sair totalmente do controle em poucas horas. E a fragilidade da vida humana em meio à enorme força da natureza. Existe um fenômeno aterrorizante que só acontece nas maiores e mais profundas minas do planeta. E em 1958, isso ocorreria na mina mais profunda da América do Norte, e os resultados seriam catastróficos para os mineiros, a mais de 300 metros de profundidade. Hoje vamos conhecer essa história, e como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A Nova Escócia é uma das 13 províncias do Canadá. Com uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas, ela é, incrivelmente, a segunda menor em território, ao mesmo tempo em que é a segunda maior em população. Por mais de 300 anos, a principal peça que moveu a economia foi a extração de uma variedade de recursos naturais. E entre o século XVIII até a maior parte do século XX, o carvão era a maior commodity da Nova Escócia. Estima-se que desde 1720, cerca de 400 milhões de toneladas dele foram extraídas de mais de 3 depósitos de carvão. Uma das minas mais abundantes da história da Nova Escócia está localizada em Spring Hill, que era uma cidade de cerca de 7.000 habitantes na década de 1950. A escavação em Spring Hill começou no século XIX e acabou se tornando uma das minas mais profundas do mundo, atingindo a incrível marca de 1.300 metros de profundidade. E durante o seu auge, a mina de Spring Hill foi o palco de muito sucesso e também alguns desastres terríveis. O primeiro foi em fevereiro de 1891, quando ocorreu uma explosão nos túneis 1 e 2, causada pelo acúmulo de poeira no sistema de ventilação. A poeira se inflamou e causou um dos piores desastres da história da Nova Escócia, com 125 mineiros perdendo suas vidas. 65 anos depois, em novembro de 1956, outros 39 mineiros tiveram o mesmo destino, quando outra explosão ocorreu, em circunstâncias estranhamente similares à primeira. Uma grande quantidade de poeira fina estava sendo carregada em direção à saída da mina por um vagão ferroviário, e durante sua jornada, o trem descarrilhou e colidiu com uma linha de energia. Quando isso aconteceu, a eletricidade acendeu a poeira, causando danos catastróficos, tanto para a mina como para a comunidade ao redor.
O acidente causou um desmoronamento que prendeu parte dos mineiros no subsolo por alguns dias, até finalmente serem resgatados. Se não fosse pelas mudanças implementadas após o desastre anterior, acredita-se que haveria cerca de 88 fatalidades a mais neste acidente. A principal mudança foi na própria técnica de extração, que antes era feita pelo método de pilares naturais. Esse método é, basicamente, extrair o minério ao longo dos túneis, modelando pilares de suporte feitos do próprio minério. A desvantagem é que, dessa forma, a extração não atinge o seu potencial máximo, pois deixa para trás uma grande quantidade de minério, literalmente servindo como suporte para o teto. Além disso, se os pilares não forem moldados corretamente, isso pode causar o colapso dos túneis. Posteriormente, Spring Hill mudou para o método conhecido como mineração de parede longa, na qual os mineradores instalam suportes temporários à medida que avançam, e depois causam um desmoronamento em seções de maneira controlada. Surpreendentemente, embora pareça ser mais perigoso dessa forma, isso é considerado realmente mais seguro do que o método anterior. Contudo, mesmo com uma técnica mais segura e com a melhor preparação, às vezes acontecem coisas que estão totalmente fora de seu controle. Na tarde de 23 de outubro de 1958, Maurice Hook e Levi Milley se juntavam com mais 172 mineiros de Spring Hill para trabalhar no segundo turno da mina. A mente de Maurice estava em outro lugar no início daquele dia. Seu 12º filho acabara de nascer no dia anterior. E com tantos filhos para alimentar, Maurice não podia parar por muitos dias de folga, embora ele preferisse ficar em casa com sua esposa e filhos. Enquanto sonhava acordado, eles subiram nos vagões que transportavam os trabalhadores para as profundezas da mina. Só como um adendo, os túneis recebiam nomes de acordo com o comprimento deles, e não com a profundidade onde estavam. E por isso, os túneis tinham nomes que parecem ser muito mais longos do que a profundidade total da mina. Dessa forma, quando alcançaram o túnel 4000 na mina, Maurice e Levi desceram do vagão e se dirigiram à parede gigantesca que estariam escavando pelas próximas 6 horas. Os amigos trabalharam incansavelmente, atuando tanto na extração com picaretas, quanto no carregamento do transportador usando pás. O transportador atua como uma esteira que leva o carvão dos túneis até a superfície. Enquanto trabalhava, os pensamentos de Maurice estavam em sua família e seu filho recém-nascido. Mas um pouco depois, ele foi trazido de volta à realidade, quando o chão começou a tremer. Isso é algo relativamente comum em minas gigantescas como aquela. A pressão sobre a rocha aumenta constantemente à medida que o carvão é removido, assim como nos suportes hidráulicos e pilares necessários para compensar esse aumento de pressão. Nos dias que antecederam aquele momento, os trabalhadores notaram que o carvão macio estava endurecendo e tornando muito mais difícil removê-lo à medida que era escavado. Eles sabiam que isso significava que algo conhecido como solavanco estava chegando. O solavanco é um fenômeno que geralmente ocorre apenas nas maiores minas. Basicamente, ele é uma atividade sísmica causada pela própria mineração. Conforme o peso sobre as rochas muda constantemente com a remoção do minério,
o estresse nas rochas começa a aumentar, até que, eventualmente, ela se acomoda novamente. Isso pode causar terremotos de intensidade variável. E, de fato, entre março e setembro daquele ano, 6 solavancos foram registrados na mina. Porém, Maurice e Levi souberam que aquilo não era apenas um solavanco comum quando as paredes, o piso e os tetos começaram a desabar, atirando pedras enormes em todas as direções. Enquanto isso, 3 ondas de choque se espalharam pelos túneis, selando as saídas com pilhas de detritos de rocha pesada. Maurice estava parado perto da parede quando tudo aconteceu, e o som foi tão ensurdecedor que ele ficou tonto. E tão rapidamente quanto começou, o solavanco chegou ao fim, e o barulho do tremor foi substituído pelos gritos de socorro ecoando pelos túneis da mina. Quando Maurice começou a recuperar os sentidos, ele descobriu que estava enterrado até a cintura pelo carvão. Então, ligando sua lanterna, ele não conseguia ver nada, além de poeira ao seu redor, sabendo que se ela entrasse em combustão, seria o fim da linha para ele e para todos os trabalhadores lá dentro. Quando a poeira assentou, ele viu que o túnel, que outrora era alto, agora tinha apenas cerca de 1,5 metros de altura. Milagrosamente, além de alguns pequenos cortes e hematomas, Maurice estava bem, e considerando a destruição ao seu redor, ele teve muita sorte. Depois, Maurice começou a procurar pelos seus colegas em meio ao carvão, e ajudou alguns deles a se levantarem e saírem dos escombros. Entre eles, um homem chamado Percy, cujo braço havia sido esmagado entre 2 grandes suportes de madeira. Infelizmente, todas as ferramentas que eles tinham antes do acidente estavam agora soterradas sobre os escombros, e não havia como libertá-lo usando as mãos. Ele reuniu todos os analgésicos que conseguiu e deu para Percy, e depois foi olhar ao seu redor para avaliar a situação e buscar uma saída do túnel. Logo, ele descobriu que não havia mais saída, e os 7 homens estavam presos em uma área com cerca de 15 metros de comprimento, pouco mais de 1 metro de largura e alta o suficiente para ficarem de pé. Então, sem nada para fazer, a não ser esperar ajuda, os mineiros deitaram-se no chão, sem saber se seriam resgatados ou quando isso aconteceria. Do lado de fora, assim que o solavanco se dissipou, os moradores da cidade de Spring Hill começaram a se dirigir para a mina. Todos que moravam lá conheciam alguém que trabalhava nas minas, e a maioria da cidade era composta pelas famílias dos mineradores. Muitos até mesmo diziam que se as minas de Spring Hill não estivessem lá, a cidade de 7.000 habitantes na época teria uma população de apenas 500 pessoas. Quando os funcionários da mina começaram a avaliar a situação, eles descobriram que as linhas telefônicas foram completamente destruídas. George Calder, o gerente do poço número 2, imediatamente ordenou que os túneis destruídos fossem escavados novamente. Ainda havia o risco de novos desmoronamentos enquanto o resgate trabalhava. No entanto, isso não importou para George e muitos outros mineiros ilesos que estavam prontos para entrar lá e resgatar seus companheiros. No primeiro momento, 20 voluntários atuavam no esforço de resgate, mas logo um grupo de socorro especializado
foi chamado para ajudar com a tarefa de salvar os homens presos no solo. O Grupo Drager, como era chamado, era um grupo especializado de socorristas de minas, responsáveis por atuar em lugares que contêm gases nocivos, como era o caso. Eles carregavam cilindros de ar que lhes dava autonomia para atuar por 2 horas, o que permitia que eles fossem muito mais longe do que o grupo de voluntários reunidos por George. Quando o grupo chegou à área onde a maioria dos mineiros deveria estar, eles foram recebidos por uma visão horrível. Os túneis estavam completamente obstruídos com detritos, e chegar além daquele ponto seria um desafio, especialmente com o ar tóxico começando a afetar os socorristas. Levou a maior parte das próximas 3 horas para eles cavarem uma abertura grande o suficiente para passar. E quando eles conseguiram, encontraram 13 mineiros que estavam presos do outro lado até aquele momento. E os socorristas puderam ouvir gritos de muitos outros em outras seções que eles ainda não conseguiam acessar. Enquanto o sol nascia, na manhã seguinte, a contagem de sobreviventes que foram resgatados chegou a 81. E entre eles, 15 estavam seriamente feridos e precisaram de atenção médica, mas outros 93 homens ainda continuavam desaparecidos. À medida que o tamanho do desastre se tornava mais claro, os socorristas começaram a encontrar os corpos soterrados por todos os lugares enquanto avançavam. O número de pessoas ainda perdidas era incerto, mas estava claro que o acidente havia cobrado um preço alto. Na manhã de 24 de outubro, a multidão na entrada da mina já incluía quase toda Spring Hill, e eles foram acompanhados por repórteres de todo o mundo. Também chegando a Spring Hill naquela manhã estava Harold Gordon, que trabalhava na empresa dona da mina no desastre de 1956, 2 anos antes. Assim que soube deste novo incidente, ele pegou seu carro e dirigiu por 400 quilômetros até o local, e chegou nas primeiras horas de 24 de outubro. Uma vez lá, ele logo entrou na mina com outro grupo de socorristas para avaliar a situação. 9 horas depois, ele voltou com notícias sombrias. Harold declarou aos repórteres que acreditava que todos os 93 desaparecidos restantes já haviam perdido as vidas. Entretanto, Harold estava errado. Maurice e mais 6 homens ainda estavam vivos e esperando pelo resgate. Eles podiam ouvir o som do resgate acontecendo ao redor deles, mas parecia que o barulho nunca se aproximava muito. Além deles, mais à frente, Levi também estava vivo e esperando ser resgatado a tempo. E assim como Maurice, Levi não estava sozinho. Com ele estavam mais 11 mineiros, um dos quais estava gravemente ferido. A perna do homem estava presa sobre os escombros, quase certamente quebrada, e qualquer movimento dos escombros ao redor dele lhe causava uma dor agonizante. Mas até o momento, apenas corpos eram descobertos pelos socorristas, o que os deixava completamente desanimados quanto à possibilidade de haver mais sobreviventes. E para aqueles que ainda estavam vivos, quanto mais tempo o resgate demorava, mais a fome e a desidratação se tornavam uma preocupação. Tanto o grupo de Maurice quanto o de Levi racionavam toda a sua comida e água que lhe restava. Os suprimentos não iriam durar para sempre, mas eles fariam o que pudessem para dar aos socorristas
o maior tempo possível. Eles não tinham muitos suprimentos de qualquer forma, mas o barulho constante dos socorristas trabalhando para alcançá-los mantinha a esperança viva entre eles. Cada um dos túneis onde eles estavam tinha uma série de canos de metal, e o grupo de Maurice batia neles em um esforço de sinalizar que eles ainda estavam vivos. Mas já havia passado alguns dias sem que eles recebessem uma resposta. No dia 27 de outubro, foi o aniversário de um dos homens presos com Maurice. Então eles dividiram um sanduíche entre cada um deles antes de cantar os parabéns. Eles estavam agora em completa escuridão. Todas as lanternas estavam apagadas. E não muito tempo depois, eles ficaram sem comida e sem água. 6 dias após o colapso, as esperanças de resgate diminuíram tanto dentro quanto fora da mina. Até que em 29 de outubro, uma esperança voltou aos socorristas. Naquele dia, um engenheiro de mineração estava testando os níveis de gases nocivos, quando ele pensou ter ouvido o som fraco de conversa. Parecia não haver nenhuma maneira de alguém ainda estar vivo depois de todo esse tempo, mas ele parou para ouvir de qualquer maneira. Então, prendendo a respiração, ele não moveu um músculo para ver se conseguia ouvir novamente. Enquanto o engenheiro colocava o ouvido no cano, ele pôde ouvir alguém dizer que água era desesperadamente necessária. Do outro lado, enquanto Levi e os outros permaneciam quietos, a resposta que eles estavam esperando finalmente veio. E enquanto os socorristas se concentravam em remover os 20 metros de rocha que estavam entre eles e os mineiros, eles foram capazes de usar o cano para enviar suprimentos para eles. Isso imediatamente levantou a moral dos homens lá dentro. Eles ainda precisavam esperar na escuridão completa, mas sua aprovação estava chegando ao fim. Finalmente, após quase 12 horas de trabalho contínuo, o último pedaço de rocha foi removido do túnel e os homens abraçaram os socorristas com gritos de comemoração. A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela comunidade, e as multidões começaram a se reunir novamente para saudar os sobreviventes recém-encontrados quando eles finalmente saíram da mina. Apesar disso, ainda havia 49 homens desaparecidos, e a escavação continuou na madrugada de 1º de novembro. Então, 9 dias após o acidente, que quase destruiu a mina, um dos socorristas ouviu batidas rítmicas vindas de algum lugar. Ele pediu silêncio aos outros para que pudesse ouvir de onde estava vindo. E mais uma vez, foi através de um cano que a comunicação entre os dois lados foi estabelecida. Durante todos esses dias da provação, os homens no grupo de Maurice martelavam o cano, esperando que alguém os ouvisse, mas não recebiam resposta. Mas de repente, os homens lá dentro ouviram uma voz através do cano, perguntando quantos ainda estavam vivos. E a resposta deles foi em meio a uma mistura de lágrimas e comemoração. E algumas horas depois, eles estavam finalmente livres em sua jornada de volta à superfície. A maioria deles foram capazes de andar pela maior parte do caminho por conta própria, mas todos eles ainda estavam fracos e gravemente desidratados, apesar da água enviada a eles pelo cano. Quando chegaram à superfície, por volta das 9 horas daquela manhã, foram recebidos com gritos e aplausos da multidão reunida, antes de serem levados ao hospital.
Considerando tudo o que passaram, eles estavam surpreendentemente bem, embora cada um deles tivesse emagrecido cerca de 5 quilos ou mais. Os 6 homens que estavam presos com Maurice também o creditaram por manter os ânimos elevados e evitar que o grupo perdesse a esperança. Quando as coisas pareciam sombrias, Maurice liderava os homens em oração ou cantava para desviar suas mentes da situação, mesmo que por um momento. E eles não sabiam disso na época, mas eles foram os últimos homens a saírem da mina com vida. No total, o colapso da mina tirou a vida de 75 homens, e o processo de recuperação dos corpos foi meticuloso e longo, devido ao avançado estado de decomposição. Cada um deles precisou ser trazido de volta para a superfície dentro de caixões de alumínio selados. Após o desastre, os repórteres foram em busca dos sobreviventes, e suas respostas às perguntas sobre sua experiência foram muito diferentes. As primeiras palavras de Levi, após 6 dias dentro da mina, foram que ele precisava voltar para casa para cuidar de suas galinhas. Outro sobrevivente foi questionado sobre o que ele mais queria agora que estava fora, e ele respondeu que só precisava de um refrigerante. Ao ouvir essa entrevista, a Pepsi Cola Company o contratou como porta-voz. Maurice, por outro lado, evitou dar entrevistas sobre isso e tentou o seu melhor para retornar a uma vida normal ao lado de sua esposa e seus 12 filhos. Mas a história de sua coragem durante toda a provação não permaneceu em segredo por muito tempo, e ele acabou sendo reconhecido como cidadão canadense do ano. A mina de Spring Hills continuaria a operar por mais 13 anos antes de finalmente ser fechada. Uma investigação após o desastre de 1958 inocentou a empresa de qualquer irregularidade ou culpa pelo ocorrido. Em 9 de setembro de 1990, Mark Healey chegou em um albergue do Clube de Aventuras ao ar livre, em Melbourne. Ele visitava o lugar com frequência, sempre que viajava pela Austrália, pelo menos uma vez por ano. Mark era professor, mas também tinha mais de 2 décadas como praticante de atividades de aventura. Com mais de 100 expedições pela Tasmânia, para ele não importava se era esquiar, explorar cavernas ou apenas fazer trilhas pelo mato. Ele adorava a natureza e praticava e dominava todas as habilidades ao ar livre que podia. Ele também gostava de ensinar a outras pessoas aquilo que sabia, e costumava dizer que ensinar os outros era o que dava sentido à sua vida. Passar um tempo nos clubes de aventuras, onde eles levam os alunos para aprender sobre atividades ao ar livre, não era incomum, mas não era por isso que ele estava lá dessa vez. Antes de viajar, ele disse à família que estava indo para uma viagem de esqui, mentindo para eles, porque ele precisava escapar de algo que estava acontecendo com ele. Algo havia acontecido no início daquele ano, e ele não conseguia se livrar do pensamento de que a culpa havia sido dele, e que ele deveria ter feito as coisas de forma diferente. Em julho daquele mesmo ano, ele foi convidado para liderar um acampamento de aventura no colégio que lecionou na Tasmânia. A expedição foi planejada como uma introdução às atividades de perseguição de aventura. Mas a viagem não era para os medrosos. Os jovens que foram para lá poderiam esperar rafting em corredeiras, rapel em encostas e penhascos, rastejar no escuro de cavernas úmidas
e todos os tipos de coisas que um adolescente aventureiro adoraria vivenciar. Um dos destaques da viagem seria uma parada na caverna Mystery Creek, localizada no Parque Nacional do Sudeste. A caverna possui milhões de anos de idade e fica localizada bem na beira do parque, facilitando o acesso a ela. Além disso, a caverna é ideal para aventureiros menos experientes, já que não existem muitas coisas em seu interior para se preocupar, além do próprio riacho em si, que é bastante raso e tem apenas alguns metros de largura. Mas isso não significa que a caverna não tenha desafios para os mais experientes. A cerca de 400 metros da entrada, existem 2 apertos chamados de caixa de fósforos. Aqueles mais corajosos e experientes atravessam por ele até chegar em um local onde é preciso descer de rapel por uma cachoeira. Mas a maioria dos visitantes apenas chegam até o aperto e depois dão meia volta para sair da caverna. No dia 2 de julho, o grupo com 19 alunos foram até o parque. No local, apenas 8 alunos quiseram entrar na caverna. Mas como Mark não poderia guiar tantos alunos sozinho, outra professora chamada Danielle e sua ajudante Joanne aceitaram integrar o grupo, agora com um total de 11 pessoas. Naquele dia, o tempo não estava o ideal para esse tipo de aventura. O sol estava encoberto e havia um leve chuvisco caindo quando chegaram. Mas isso não os desanimou. Para os alunos, isso até fazia parte da aventura. Todos usavam roupas impermeáveis, capacetes, lanternas de cabeça e botas altas. Tudo o que precisavam para se manterem seguros. Ainda assim, quando estavam chegando na caverna, outro grupo estava de saída. E o líder desse grupo avisou para eles que seria melhor não irem muito longe, porque o riacho já estava fundo o suficiente para passar por cima de suas botas. Então talvez fosse uma boa ideia tentarem outra hora. O grupo que saiu não eram espeleólogos experientes, mas como Mark era, ele pensou que os alunos aguentariam atravessar os trechos com a água no nível dos joelhos. Esse foi o segundo erro dele. O primeiro havia acontecido antes, quando naquele fim de semana, a previsão do tempo indicava chuvas fortes para a segunda-feira, indo de 40 a 100 milímetros. Eles sabiam que precisavam ser cautelosos, mas quando chegaram ao local, não parecia estar tão ruim assim. Vale a pena fazer um lembrete. 40 milímetros de chuvas equivalem a 40 litros de água por metro quadrado. Então, 100 milímetros significa 100 litros de água das chuvas a cada metro quadrado do parque. Na entrada da caverna, o riacho não parecia alto, e estava mais baixo do que uma rocha que era usada pelos espeleólogos para prever o nível do riacho mais adentro. Além disso, a leve chuva parecia estar diminuindo, ao invés de aumentar. Então, às 13 horas, eles organizaram os alunos e fizeram uma breve palestra sobre segurança, e depois o grupo entrou na caverna. Lá dentro, o cenário era tudo aquilo que os alunos imaginavam. Estalactites gigantescas penduradas pelo teto, pingando minerais no chão que formavam estruturas realmente impressionantes. Em algumas câmaras, as paredes da caverna continham pequenos cristais, dando um brilho intenso quando iluminados pelas lanternas deles. E de vez em quando, eles se deparavam com trechos estreitos, onde precisavam cruzar o riacho para atravessar para o outro lado. Mark, então, decidiu usá-los para ensinar aos alunos uma técnica que ele conhecia, na qual 7 alunos do grupo dariam os braços e formariam uma corrente humana até o outro lado. Depois, um por um, os outros 4 alunos que não estavam na água atravessariam segurando neles. Após atravessarem, eles puxariam aqueles que estavam formando a corrente humana até que todos atravessassem.
Os alunos acharam que isso seria divertido, além de ser eficaz para todos atravessarem com segurança. Depois, eles continuaram a aventura por uma nova série de câmaras e túneis. Mais tarde, por volta das 16h30, eles alcançaram o aperto da caixa de fósforos e rastejaram por uma passagem conhecida como lavanderia, de volta para o riacho que levaria o grupo de volta até a entrada da caverna. Naquele momento, Mark percebeu que o ruído da água no fundo da caverna agora estava ficando mais alto do que antes. Então, ele verificou o nível da água. Mas a água não parecia ter aumentado muito, e a correnteza também não estava mais forte. Então eles seguiram o caminho de volta, até estarem novamente no ponto onde haviam formado uma corrente humana para atravessar, menos de 2 horas antes. Eles formaram uma corrente, como da outra vez, e Mark se colocou no centro dela, enquanto os alunos mais velhos estavam ao lado dele para tornar a corrente o mais sólida possível. Os alunos menores foram instruídos a atravessarem um de cada vez. Nesse ponto, eles estavam a apenas 170 metros da entrada da caverna, mas a travessia não foi fácil como antes. O nível da água só chegava até os joelhos deles, mas tinha tanta força que as crianças que atravessavam tiveram que se agarrar com toda a força para permanecerem de pé. O primeiro aluno a atravessar escorregou nas pedras escorregadias do fundo do riacho, mas conseguiu se segurar e atravessar até o outro lado. Depois foi a vez da menor aluna do grupo, e assim como o aluno anterior, ela escorregou nas pedras assim que entrou na correnteza, e foi encorajada a continuar seguindo bem devagar até alcançar o outro lado. Mas depois que já havia atravessado um pouco mais da metade do caminho, ela torceu o pé em uma das pedras e foi pega pela correnteza. Ela foi arrastada por alguns metros até chegar em um ponto onde a água corria por baixo de uma fenda. Então ela ficou presa lá, como um objeto grande demais para passar por um ralo. Todos olharam incrédulos, enquanto a aluna estava completamente submersa na passagem, apenas com a ponta de seu capacete para fora da água. Um dos alunos imediatamente foi atrás dela e estava tentando segurar sua cabeça acima da água. Mas apesar de conseguir ajudá-la, ele também estava lutando contra a correnteza, que se intensificou devido ao funil por onde corria. Em seguida, Joanne correu em direção aos 2 alunos e conseguiu tirá-los de lá. Mas logo na sequência, todos os 3 foram arrastados pela água para dentro do túnel. Enquanto isso acontecia, Mark ajudava os alunos restantes a alcançar a margem o mais depressa possível. Assim que todos eles estavam do outro lado, ele entrou na água e foi atrás dos 3. Infelizmente, em sua pressa para alcançá-los e na forte correnteza, ele caiu enquanto corria e perdeu uma das botas. Então, quando se levantou novamente, pôde vê-los sendo levados pela curva do túnel até saírem de vista. De qualquer forma, ele continuou seguindo o fluxo da água até chegar em uma câmara grande, onde ele conseguiu subir na lateral e sair da água. Embora não houvesse ninguém à vista, ele pensou ter ouvido um grito de socorro ecoando pelas passagens e continuou procurando desesperadamente por eles. Após cerca de 15 minutos, não havia mais gritos, nem nenhum sinal dos desaparecidos. Então Mark voltou até os alunos que ainda aguardavam e gritou para que eles esperassem ali, junto com a professora Danielle. Depois, ele voltou a procurar por cada passagem, cada túnel e cada câmara que conhecia, durante quase 2 horas. Enquanto isso, os alunos permaneceram lá, sem saber o que havia acontecido com os seus colegas,
e com muito medo de entrar na água novamente, por temerem também serem arrastados. Enquanto isso acontecia, o grupo que permaneceu do lado de fora já estavam preocupados com os alunos que fizeram a expedição na caverna. Já passava das 19 horas e eles já deviam ter retornado há mais de 2 horas. Então, mesmo que tivessem perdido a noção do tempo, já era para estarem de volta. Eles decidiram contatar a polícia, que imediatamente chamou os serviços de resgate, que contava com espeleólogos avançados que conheciam bem o local e poderiam chegar até os alunos o mais rápido possível. De volta à caverna, o riacho se tornava cada vez mais fundo, e Mark ainda estava lutando para abrir caminho por todos os lugares, procurando os alunos desaparecidos. Ele estava tremendo e sabia que logo ficaria com hipotermia, devido à água gelada por onde precisava passar em vários pontos. Mas não desistiria de continuar procurando enquanto lhe restassem forças. Às 22 horas, as equipes de resgate se reuniram na entrada da caverna e os primeiros espeleólogos imediatamente entraram para realizar o resgate. 55 minutos depois, os primeiros alunos foram avistados. Eles precisaram usar cordas para atravessar o rio e chegar do outro lado, e os 4 alunos mais novos do grupo foram retirados da caverna primeiro, sendo levados ao hospital para receber tratamento por hipotermia. Nesse momento, o riacho já estava cerca de 1 metro mais profundo, e até mesmo as equipes de resgate, usando cordas, tinham dificuldades em atravessar o trecho até onde a professora e mais 2 alunos ainda esperavam o resgate. Eles precisaram aguardar até que às 2h30 da manhã, finalmente a água havia baixado e o rio estava mais calmo. E então, um por um, os alunos e a professora foram resgatados da caverna. Porém, Mark ainda estava desaparecido, junto com os outros 3 que haviam sido arrastados. E foi somente às 5 horas da manhã que a equipe de resgate finalmente encontrou Mark. Ele estava sentado no topo de uma rocha, com a cabeça entre os joelhos e com uma vela acesa para se aquecer e iluminar. Ele até se juntou ao resgate para continuar procurando pelos outros, quando soube que ainda estavam desaparecidos. E levaria mais 1 hora até finalmente conseguirem convencê-lo de sair da caverna. Algumas horas depois, finalmente, os 3 desaparecidos foram encontrados. Mas, tragicamente, nenhum deles conseguiu sobreviver. Os relatos posteriores dos alunos e da equipe de resgate inocentavam Mark de qualquer culpa na tragédia. De fato, ele foi até reconhecido por seu heroísmo em garantir a segurança dos outros alunos antes de se arriscar para tentar salvar os 3 integrantes do grupo que foram arrastados pela correnteza. Todos o encaravam como um herói por fazer tudo o que pôde para resgatar seus alunos. Em seu coração, ele se culpava por tudo aquilo. Mark acreditava que se ele tivesse feito as coisas diferentes, eles teriam sobrevivido. 2 meses após a tragédia, Mark não suportou mais a dor e a culpa que sentia. Ele reuniu seus equipamentos e mentiu para seus familiares, dizendo que faria uma excursão de esqui pelo albergue de Melbourne. E quando teve a chance, ele subiu um prédio de 10 andares, deu seu último suspiro e se jogou de lá de cima. O trágico desfecho dessa tragédia nos faz pensar como uma aventura dessas, aparentemente simples, pode sair totalmente do controle em poucas horas. E a fragilidade da vida humana em meio à enorme força da natureza.
Existe um fenômeno aterrorizante que só acontece nas maiores e mais profundas minas do planeta. E em 1958, isso ocorreria na mina mais profunda da América do Norte, e os resultados seriam catastróficos para os mineiros, a mais de 300 metros de profundidade. Hoje vamos conhecer essa história, e como sempre, a descrição do espectador é recomendada. A Nova Escócia é uma das 13 províncias do Canadá. Com uma população de pouco mais de 1 milhão de pessoas, ela é, incrivelmente, a segunda menor em território, ao mesmo tempo em que é a segunda maior em população. Por mais de 300 anos, a principal peça que moveu a economia foi a extração de uma variedade de recursos naturais. E entre o século XVIII até a maior parte do século XX, o carvão era a maior commodity da Nova Escócia. Estima-se que desde 1720, cerca de 400 milhões de toneladas dele foram extraídas de mais de 3 depósitos de carvão. Uma das minas mais abundantes da história da Nova Escócia está localizada em Spring Hill, que era uma cidade de cerca de 7.000 habitantes na década de 1950. A escavação em Spring Hill começou no século XIX e acabou se tornando uma das minas mais profundas do mundo, atingindo a incrível marca de 1.300 metros de profundidade. E durante o seu auge, a mina de Spring Hill foi o palco de muito sucesso e também alguns desastres terríveis. O primeiro foi em fevereiro de 1891, quando ocorreu uma explosão nos túneis 1 e 2, causada pelo acúmulo de poeira no sistema de ventilação. A poeira se inflamou e causou um dos piores desastres da história da Nova Escócia, com 125 mineiros perdendo suas vidas. 65 anos depois, em novembro de 1956, outros 39 mineiros tiveram o mesmo destino, quando outra explosão ocorreu, em circunstâncias estranhamente similares à primeira. Uma grande quantidade de poeira fina estava sendo carregada em direção à saída da mina por um vagão ferroviário, e durante sua jornada, o trem descarrilhou e colidiu com uma linha de energia. Quando isso aconteceu, a eletricidade acendeu a poeira, causando danos catastróficos, tanto para a mina como para a comunidade ao redor. O acidente causou um desmoronamento que prendeu parte dos mineiros no subsolo por alguns dias, até finalmente serem resgatados. Se não fosse pelas mudanças implementadas após o desastre anterior, acredita-se que haveria cerca de 88 fatalidades a mais neste acidente. A principal mudança foi na própria técnica de extração, que antes era feita pelo método de pilares naturais. Esse método é, basicamente, extrair o minério ao longo dos túneis, modelando pilares de suporte feitos do próprio minério. A desvantagem é que, dessa forma, a extração não atinge o seu potencial máximo, pois deixa para trás uma grande quantidade de minério, literalmente servindo como suporte para o teto. Além disso, se os pilares não forem moldados corretamente, isso pode causar o colapso dos túneis. Posteriormente, Spring Hill mudou para o método conhecido como mineração de parede longa, na qual os mineradores instalam suportes temporários à medida que avançam, e depois causam um desmoronamento em seções de maneira controlada. Surpreendentemente, embora pareça ser mais perigoso dessa forma, isso é considerado realmente mais seguro do que o método anterior. Contudo,
Mesmo com uma técnica mais segura e com a melhor preparação, às vezes acontecem coisas que estão totalmente fora de seu controle. Na tarde de 23 de outubro de 1958, Maurice Hook e Levi Milley se juntavam com mais 172 mineiros de Spring Hill para trabalhar no segundo turno da mina. A mente de Maurice estava em outro lugar no início daquele dia. Seu 12º filho acabara de nascer no dia anterior. E com tantos filhos para alimentar, Maurice não podia parar por muitos dias de folga, embora ele preferisse ficar em casa com sua esposa e filhos. Enquanto sonhava acordado, eles subiram nos vagões que transportavam os trabalhadores para as profundezas da mina. Só como um adendo, os túneis recebiam nomes de acordo com o comprimento deles, e não com a profundidade onde estavam. E por isso, os túneis tinham nomes que parecem ser muito mais longos do que a profundidade total da mina. Dessa forma, quando alcançaram o túnel 4000 na mina, Maurice e Levi desceram do vagão e se dirigiram à parede gigantesca que estariam escavando pelas próximas 6 horas. Os amigos trabalharam incansavelmente, atuando tanto na extração com picaretas, quanto no carregamento do transportador usando pás. O transportador atua como uma esteira que leva o carvão dos túneis até a superfície. Enquanto trabalhava, os pensamentos de Maurice estavam em sua família e seu filho recém-nascido. Mas um pouco depois, ele foi trazido de volta à realidade, quando o chão começou a tremer. Isso é algo relativamente comum em minas gigantescas como aquela. A pressão sobre a rocha aumenta constantemente à medida que o carvão é removido, assim como nos suportes hidráulicos e pilares necessários para compensar esse aumento de pressão. Nos dias que antecederam aquele momento, os trabalhadores notaram que o carvão macio estava endurecendo e tornando muito mais difícil removê-lo à medida que era escavado. Eles sabiam que isso significava que algo conhecido como solavanco estava chegando. O solavanco é um fenômeno que geralmente ocorre apenas nas maiores minas. Basicamente, ele é uma atividade sísmica causada pela própria mineração. Conforme o peso sobre as rochas muda constantemente com a remoção do minério, o estresse nas rochas começa a aumentar, até que, eventualmente, ela se acomoda novamente. Isso pode causar terremotos de intensidade variável. E, de fato, entre março e setembro daquele ano, 6 solavancos foram registrados na mina. Porém, Maurice e Levi souberam que aquilo não era apenas um solavanco comum quando as paredes, o piso e os tetos começaram a desabar, atirando pedras enormes em todas as direções. Enquanto isso, 3 ondas de choque se espalharam pelos túneis, selando as saídas com pilhas de detritos de rocha pesada. Maurice estava parado perto da parede quando tudo aconteceu, e o som foi tão ensurdecedor que ele ficou tonto. E tão rapidamente quanto começou, o solavanco chegou ao fim, e o barulho do tremor foi substituído pelos gritos de socorro ecoando pelos túneis da mina. Quando Maurice começou a recuperar os sentidos, ele descobriu que estava enterrado até a cintura pelo carvão. Então, ligando sua lanterna, ele não conseguia ver nada, além de poeira ao seu redor, sabendo que se ela entrasse em combustão, seria o fim da linha para ele e para todos os trabalhadores lá dentro.
Quando a poeira assentou, ele viu que o túnel, que outrora era alto, agora tinha apenas cerca de 1,5 metros de altura. Milagrosamente, além de alguns pequenos cortes e hematomas, Maurice estava bem, e considerando a destruição ao seu redor, ele teve muita sorte. Depois, Maurice começou a procurar pelos seus colegas em meio ao carvão, e ajudou alguns deles a se levantarem e saírem dos escombros. Entre eles, um homem chamado Percy, cujo braço havia sido esmagado entre 2 grandes suportes de madeira. Infelizmente, todas as ferramentas que eles tinham antes do acidente estavam agora soterradas sobre os escombros, e não havia como libertá-lo usando as mãos. Ele reuniu todos os analgésicos que conseguiu e deu para Percy, e depois foi olhar ao seu redor para avaliar a situação e buscar uma saída do túnel. Logo, ele descobriu que não havia mais saída, e os 7 homens estavam presos em uma área com cerca de 15 metros de comprimento, pouco mais de 1 metro de largura e alta o suficiente para ficarem de pé. Então, sem nada para fazer, a não ser esperar ajuda, os mineiros deitaram-se no chão, sem saber se seriam resgatados ou quando isso aconteceria. Do lado de fora, assim que o solavanco se dissipou, os moradores da cidade de Spring Hill começaram a se dirigir para a mina. Todos que moravam lá conheciam alguém que trabalhava nas minas, e a maioria da cidade era composta pelas famílias dos mineradores. Muitos até mesmo diziam que se as minas de Spring Hill não estivessem lá, a cidade de 7.000 habitantes na época teria uma população de apenas 500 pessoas. Quando os funcionários da mina começaram a avaliar a situação, eles descobriram que as linhas telefônicas foram completamente destruídas. George Calder, o gerente do poço número 2, imediatamente ordenou que os túneis destruídos fossem escavados novamente. Ainda havia o risco de novos desmoronamentos enquanto o resgate trabalhava. No entanto, isso não importou para George e muitos outros mineiros ilesos que estavam prontos para entrar lá e resgatar seus companheiros. No primeiro momento, 20 voluntários atuavam no esforço de resgate, mas logo um grupo de socorro especializado foi chamado para ajudar com a tarefa de salvar os homens presos no solo. O Grupo Drager, como era chamado, era um grupo especializado de socorristas de minas, responsáveis por atuar em lugares que contêm gases nocivos, como era o caso. Eles carregavam cilindros de ar que lhes dava autonomia para atuar por 2 horas, o que permitia que eles fossem muito mais longe do que o grupo de voluntários reunidos por George. Quando o grupo chegou à área onde a maioria dos mineiros deveria estar, eles foram recebidos por uma visão horrível. Os túneis estavam completamente obstruídos com detritos, e chegar além daquele ponto seria um desafio, especialmente com o ar tóxico começando a afetar os socorristas. Levou a maior parte das próximas 3 horas para eles cavarem uma abertura grande o suficiente para passar. E quando eles conseguiram, encontraram 13 mineiros que estavam presos do outro lado até aquele momento. E os socorristas puderam ouvir gritos de muitos outros em outras seções que eles ainda não conseguiam acessar. Enquanto o sol nascia, na manhã seguinte, a contagem de sobreviventes que foram resgatados chegou a 81. E entre eles, 15 estavam seriamente feridos e precisaram de atenção médica,
mas outros 93 homens ainda continuavam desaparecidos. À medida que o tamanho do desastre se tornava mais claro, os socorristas começaram a encontrar os corpos soterrados por todos os lugares enquanto avançavam. O número de pessoas ainda perdidas era incerto, mas estava claro que o acidente havia cobrado um preço alto. Na manhã de 24 de outubro, a multidão na entrada da mina já incluía quase toda Spring Hill, e eles foram acompanhados por repórteres de todo o mundo. Também chegando a Spring Hill naquela manhã estava Harold Gordon, que trabalhava na empresa dona da mina no desastre de 1956, 2 anos antes. Assim que soube deste novo incidente, ele pegou seu carro e dirigiu por 400 quilômetros até o local, e chegou nas primeiras horas de 24 de outubro. Uma vez lá, ele logo entrou na mina com outro grupo de socorristas para avaliar a situação. 9 horas depois, ele voltou com notícias sombrias. Harold declarou aos repórteres que acreditava que todos os 93 desaparecidos restantes já haviam perdido as vidas. Entretanto, Harold estava errado. Maurice e mais 6 homens ainda estavam vivos e esperando pelo resgate. Eles podiam ouvir o som do resgate acontecendo ao redor deles, mas parecia que o barulho nunca se aproximava muito. Além deles, mais à frente, Levi também estava vivo e esperando ser resgatado a tempo. E assim como Maurice, Levi não estava sozinho. Com ele estavam mais 11 mineiros, um dos quais estava gravemente ferido. A perna do homem estava presa sobre os escombros, quase certamente quebrada, e qualquer movimento dos escombros ao redor dele lhe causava uma dor agonizante. Mas até o momento, apenas corpos eram descobertos pelos socorristas, o que os deixava completamente desanimados quanto à possibilidade de haver mais sobreviventes. E para aqueles que ainda estavam vivos, quanto mais tempo o resgate demorava, mais a fome e a desidratação se tornavam uma preocupação. Tanto o grupo de Maurice quanto o de Levi racionavam toda a sua comida e água que lhe restava. Os suprimentos não iriam durar para sempre, mas eles fariam o que pudessem para dar aos socorristas o maior tempo possível. Eles não tinham muitos suprimentos de qualquer forma, mas o barulho constante dos socorristas trabalhando para alcançá-los mantinha a esperança viva entre eles. Cada um dos túneis onde eles estavam tinha uma série de canos de metal, e o grupo de Maurice batia neles em um esforço de sinalizar que eles ainda estavam vivos. Mas já havia passado alguns dias sem que eles recebessem uma resposta. No dia 27 de outubro, foi o aniversário de um dos homens presos com Maurice. Então eles dividiram um sanduíche entre cada um deles antes de cantar os parabéns. Eles estavam agora em completa escuridão. Todas as lanternas estavam apagadas. E não muito tempo depois, eles ficaram sem comida e sem água. 6 dias após o colapso, as esperanças de resgate diminuíram tanto dentro quanto fora da mina. Até que em 29 de outubro, uma esperança voltou aos socorristas. Naquele dia, um engenheiro de mineração estava testando os níveis de gases nocivos, quando ele pensou ter ouvido o som fraco de conversa. Parecia não haver nenhuma maneira de alguém ainda estar vivo depois de todo esse tempo, mas ele parou para ouvir de qualquer maneira. Então, prendendo a respiração, ele não moveu um músculo,
para ver se conseguia ouvir novamente. Enquanto o engenheiro colocava o ouvido no cano, ele pôde ouvir alguém dizer que água era desesperadamente necessária. Do outro lado, enquanto Levi e os outros permaneciam quietos, a resposta que eles estavam esperando finalmente veio. E enquanto os socorristas se concentravam em remover os 20 metros de rocha que estavam entre eles e os mineiros, eles foram capazes de usar o cano para enviar suprimentos para eles. Isso imediatamente levantou a moral dos homens lá dentro. Eles ainda precisavam esperar na escuridão completa, mas sua provação estava chegando ao fim. Finalmente, após quase 12 horas de trabalho contínuo, o último pedaço de rocha foi removido do túnel e os homens abraçaram os socorristas com gritos de comemoração. A notícia do resgate se espalhou rapidamente pela comunidade e as multidões começaram a se reunir novamente para saudar os sobreviventes recém-encontrados quando eles finalmente saíram da mina. Apesar disso, ainda havia 49 homens desaparecidos, e a escavação continuou na madrugada de 1º de novembro. Então, 9 dias após o acidente, que quase destruiu a mina, um dos socorristas ouviu batidas rítmicas vindas de algum lugar. Ele pediu silêncio aos outros para que pudesse ouvir de onde estava vindo. E mais uma vez, foi através de um cano que a comunicação entre os dois lados foi estabelecida. Durante todos esses dias da provação, os homens no grupo de Maurice martelavam o cano, esperando que alguém os ouvisse, mas não recebiam resposta. Mas de repente, os homens lá dentro ouviram uma voz através do cano, perguntando quantos ainda estavam vivos. E a resposta deles foi em meio a uma mistura de lágrimas e comemoração. E algumas horas depois, eles estavam finalmente livres em sua jornada de volta à superfície. A maioria deles foram capazes de andar pela maior parte do caminho por conta própria, mas todos eles ainda estavam fracos e gravemente desidratados, apesar da água enviada a eles pelo cano. Quando chegaram à superfície, por volta das 9 horas daquela manhã, foram recebidos com gritos e aplausos da multidão reunida, antes de serem levados ao hospital. Considerando tudo o que passaram, eles estavam surpreendentemente bem, embora cada um deles tivesse emagrecido cerca de 5 quilos ou mais. Os 6 homens que estavam presos com Maurice também o creditaram por manter os ânimos elevados e evitar que o grupo perdesse a esperança. Quando as coisas pareciam sombrias, Maurice liderava os homens em oração ou cantava para desviar suas mentes da situação, mesmo que por um momento. E eles não sabiam disso na época, mas eles foram os últimos homens a saírem da mina com vida. No total, o colapso da mina tirou a vida de 75 homens, e o processo de recuperação dos corpos foi meticuloso e longo, devido ao avançado estado de decomposição. Cada um deles precisou ser trazido de volta para a superfície dentro de caixões de alumínio selados. Após o desastre, os repórteres foram em busca dos sobreviventes, e suas respostas às perguntas sobre sua experiência foram muito diferentes. As primeiras palavras de Levi, após 6 dias dentro da mina, foram que ele precisava voltar para casa para cuidar de suas galinhas. Outro sobrevivente foi questionado sobre o que ele mais queria agora que estava fora,
e ele respondeu que só precisava de um refrigerante. Ao ouvir essa entrevista, a Pepsi Cola Company o contratou como porta-voz. Maurice, por outro lado, evitou dar entrevistas sobre isso e tentou o seu melhor para retornar a uma vida normal ao lado de sua esposa e seus 12 filhos. Mas a história de sua coragem durante toda a provação não permaneceu em segredo por muito tempo, e ele acabou sendo reconhecido como cidadão canadense do ano. A mina de Spring Hills continuaria a operar por mais 13 anos antes de finalmente ser fechada. Uma investigação após o desastre de 1958 inocentou a empresa de qualquer irregularidade ou culpa pelo ocorrido. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou do vídeo e quer conhecer mais histórias como essa, por favor deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E se você puder e quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro patrocinador, com valores a partir de apenas R$ 2 por mês. E mais uma vez, muito obrigado por assistir e a gente se vê no próximo.